Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Givanildo. O vídeo de hoje vamos falar do assunto que está sendo abordado na semana 4 do PET 4, que é a área de figuras planas. Então, eles trouxe um resumo da área de algumas figuras planas para vocês aí. Tem a figura e a fórmula. Quando você for resolver os exercícios, você vai ter que sempre consultar essas fórmulas para resolução, tá certo? Eu vou explicar o significado de cada uma e em seguida vou passar um exemplo de resolução. A primeira figura nós temos um paralelogramo. Nós já vimos o que é paralelogramo, né? O que seria a área do paralelogramo? Seria esse espaço, essa região limitada pelos quatro lados do paralelogramo, essa região cinza aqui, tá, né? Cinzenta. Para calcular a área do paralelogramo, você vai precisar de duas medidas. Essa medida do comprimento está representado por B, nós chamamos de base, é a base do paralelogramo, e essa medida, que é a largura do paralelogramo, nós chamamos de altura, H. Professor, B de base, por que a altura não foi A? Vocês viram que nós já usamos o A para o apótema? Então nós temos que usar uma outra letra para a altura. Usamos o H porque a altura em inglês começa com H, tá certo? Então vamos lá. Então a área, para você calcular esse espaço, essa região limitada pelos lados do paralelogramo, você multiplica essas duas medidas. A medida da base vezes a medida da altura. Está aqui a fórmula. A área é igual à medida da base vezes a medida da altura, tá certo? A mesma fórmula é usada para o retângulo, porque o retângulo também é um paralelogramo, né? Olha, você tem a medida da base, B, que é o comprimento do retângulo, e a medida da altura, H, que é a largura do retângulo. Então, calcular essa área dessa região também é a mesma fórmula. A área é igual à medida da base vezes a medida da altura. Agora, o quadrado também é um paralelogramo, só que o quadrado tem os lados iguais. A área do quadrado também é a medida do comprimento vezes a medida da largura. Mas em vez de colocar B e H, se eu usar letras diferentes, é porque são medidas diferentes. Como aqui são lados iguais, medidas iguais, ele usou letras iguais. Ele usou L de lado, tá vendo? L e L. Então vai ser L vezes L. Você multiplicaria L vezes L. Como são letras iguais, você pode representar como potência. L vezes L, L ao quadrado, tá vendo? Então a área do quadrado pode ser L ao quadrado, ou você pode fazer L vezes L, ou seja, lado vezes lado, ou lado elevado ao quadrado, tá certo? Aqui tem a área do círculo, que nós já vimos na semana anterior. A área do círculo, da região circular, para calcular a área da região circular, você precisa saber qual a medida do raio do círculo, né? Olha, a área do círculo vai ser igual à medida, o valor do π, vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Essa medida do raio da circunferência elevado ao quadrado. E o π é um número constante, que vai sempre valer aproximadamente, o π vale aproximadamente 3,14, né? O valor que a gente usa aproximadamente para o π, tá certo? π é aproximadamente 3,14. Agora vamos para a área do triângulo. A área do triângulo, se você ver, tem uma relação com a área do paralelogramo. A diferença é que a área do triângulo é a medida da base, que é o comprimento aqui, vezes a medida da largura, que é a altura, dividido por 2. Porque o triângulo, ele representa exatamente a metade de um paralelogramo. Se você for fazer uma divisão aqui, ó, eu vou dividir aqui esse paralelogramo. Olha, dividi o paralelogramo. E vou cobrir essa parte aqui. Quer ver? Vamos cobrir essa parte. Vou usar uma folha. Cobrir essa parte, olha. Você tem aqui um triângulo, que é exatamente a metade do paralelogramo. Se o paralelogramo, a área era base vezes a altura, o triângulo é a metade dessa área. Por isso é base vezes a altura dividido por 2. O triângulo é sempre a metade da área do paralelogramo. E aqui nós temos um trapézio, já vimos o que é o trapézio, né? A área do trapézio você vai precisar de 3 medidas. Esses dois lados paralelos são chamados de bases.
Essa base é a base maior, representei pelo B maiúsculo, e essa base aqui é a base menor, representamos pelo B minúsculo. E a largura dele que chamamos de altura. Para calcular a área do trapézio, você vai somar as duas medidas da base, ou seja, a medida da base maior mais a base menor. O resultado que der multiplica pela medida da altura e em seguida divide tudo por 2. E por último nós temos o losango. O losango é o paralelogramo que tem os 4 lados de medidas iguais. A área do losango você vai calcular, vai precisar de 2 medidas. A medida da diagonal maior e a medida da diagonal menor. A diagonal maior, vou até traçar aqui, ó, ela se passa aqui dentro, ó, diagonal e diagonal, certo? Ó, tem 2 diagonais, o losango, a diagonal maior e a diagonal menor. A área do losango você multiplica, na verdade multiplica, tá? Aqui tá mais, mas é vezes. É diagonal maior vezes a diagonal menor, tá certo? O resultado é dividido por 2. Por que é vezes? Se você for observar o losango, quer ver? Eu vou desenhar um retângulo aqui. Nós temos vou desenhar um retângulo. No retângulo, a área dele é base vezes altura, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse retângulo em 8 triângulos iguais. Olha só. Esse retângulo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos iguais. A área desse retângulo é base vezes altura, né? Já sabemos a área do retângulo. Agora presta atenção. Falta 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não precisa de diagonal não, tá? Então nós temos aqui, ó. Eu dividi ele em 8 triângulos iguais, tá certo? Risquei uma diagonal aqui que não precisava. Diagonal do retângulo, certo? Ó. Então o que eu fiz? Eu dividi ele em 8 triângulos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triângulos iguais. A base do retângulo inteiro é base vezes altura, a área, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 4 desses triângulos. Olha, tirei 4 desses triângulos. O que eu fiz, então? Eu tirei a metade do triângulo, não tirei? Eram 8. Tirei a metade dos triângulos, eram 8, passei a ter 4 triângulos. E essa metade que sobrou é exatamente o losango. Então, a área do losango é a metade da área do retângulo. É base vezes altura dividido por 2. Só que a base do retângulo original, que era essa base aqui, ela tem o mesmo tamanho da diagonal maior. Então, eu substituo B por D, que é a medida da diagonal maior. Tá vendo, olha? E a altura do retângulo é exatamente o tamanho da diagonal menor do meu losango. E eu vou substituir então H por D minúsculo, tá vendo? Olha? Então a área do losango fica assim, diagonal maior, que multiplica a diagonal menor, dividido por 2, tá? É vezes aqui, tá certo? Agora vamos para os exemplos. Exemplo, calcule a área das figuras seguintes. Para você calcular a área, a primeira coisa que você vai fazer é identificar de que figura se trata. Na letra A, como aqui tem 2 lados iguais, significa que isso aqui é um quadrado, né? Aí eu volto lá na minha folha e olha, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então eu vou escrever a fórmula aqui, ó. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então agora eu vou substituir o lado pela medida que foi dada, que é 4,2. 4,2 ao quadrado. A área vai ser igual. 4,2 ao quadrado é o mesmo que 4,2 vezes 4,2. Você multiplicando 4,2 vezes 4,2, você vai encontrar o valor de 17,64. Como aqui está em metro, você vai colocar metros quadrados. A unidade de área é sempre unidade elevada ao quadrado, tá certo? Letra B. Essa figura aqui é um retângulo, né? As medidas são diferentes. Eu vou olhar lá na minha folhinha. A área do retângulo é base vezes altura. Então, eu vou escrever aqui. A área do retângulo vai ser base vezes altura.
A área, então, vai ser 5,1, que é a base. Eu vou substituir, então, pela altura, que é 3. A área vai ser igual 3 vezes 5,1, vai dar 15,3. 15,3 metros quadrados. Na letra C, eu tenho um triângulo. Vou olhar lá na minha folhinha a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vou escrever aqui a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é esse comprimento aqui, vale 6. A altura está dada aqui, vale 3. Dividido por 2. Então, eu multiplico 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Deu 9 exato. Como que está em centímetro? 9 centímetros quadrados. E na letra D, eu tenho um trapézio, né? Vou olhar aqui minha área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever a fórmula primeiro. A área vai ser igual, abre parênteses, base maior mais base menor. O resultado eu vou multiplicar pela altura e dividir o resultado por 2. A área, então, vai ser igual. Base maior vale 7. Mais base menor vale 5. Vezes a altura. A altura é esse lado aqui, ó. A altura é sempre perpendicular, forma 90 graus. Então, a altura é 3. Dividido por 2. Resolve parênteses primeiro. 7 mais 5, 12. Vezes 3 dividido por 2. 12 vezes 3 vai dar 36. 36 dividido por 2, 18. Como aqui está em metro, 18 metros quadrados. Então, na hora de fazer o exercício, sempre volte e olhe e confira a fórmula da área que você vai usar na figura da atividade, tá bom? Tente fazer as atividades com atenção. Se tiverem dúvidas, pode perguntar no WhatsApp, tá certo? Bons estudos para vocês, até mais.